Glória a Deus. Lucas 14, verso 15 até o 24. Quem tem Bíblia, abra a sua Bíblia, em nome de Jesus. Amém ou misericórdia? Amém. Que diz assim: ao ouvir isto, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Glória a Deus. Somente até aqui. Jesus, ele traz uma parábola para os seus discípulos. E essa parábola é a parábola do grande banquete. Em algumas passagens, na verdade em Mateus 22 também ocorre essa passagem. E lá Jesus, ele vai detalhar de uma forma mais precisa que o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou um grande banquete, tendo convidado muitas pessoas. Pediu para que os seus servos fossem e chamassem essas pessoas que foram convidadas. Essas pessoas não aceitando o seu convite, ou seja, dando desculpas. Eu preciso olhar a minha terra que eu comprei. Eu preciso testar os meus bois que eu comprei. Eu não posso ir porque eu me casei. O rei fica irado e manda chamar muitas pessoas de diversas raça, tribo, religião, etnia, e disse: entrem, venham para o meu banquete. O servo dizendo para ele: olha, fui lá, chamei todo tipo de pessoa, mas ainda há lugar. E ele fala: vá pelos lugares, pelas ruas escuras, pelos becos, chama os coxos, chama os aleijados, eu quero a minha casa cheia. E a palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele deixa algo muito específico, e você vai entender no versículo 24: e eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Quando eu comecei a ler essa palavra, o Senhor pesou grandemente no meu coração. E Ele liberou algo muito poderoso. E Ele disse assim: olha, você nunca está sem tempo. Você só está distraído. Você nunca está ocupado o suficiente para fazer a minha obra. Você só está distraído. Você nunca está ocupado o suficiente que não possa ter tempo para a minha casa, para o meu reino. E quando eu digo minha casa, não é 4 paredes, tá, irmão? Não é igreja, não é isso aqui. Quando ele fala minha casa, é para o reino dos céus. Você nunca está ocupado o suficiente para fazer a obra para o meu reino. Você só está distraído. E o que está tirando a minha atenção? É o celular, é o WhatsApp, é a televisão, é a maledicência, é a fofoca, é o disse-me-disse, é as coisas vãs e passageiras do mundo lá fora. O Senhor, ele deixa muito bem claro: o reino dos céus é semelhante a um rei que prepara um grande banquete. Jesus, ele preparou um grande banquete para mim e para você. E ele nos convidou por meio do seu filho que morreu na cruz do Calvário. Ele disse: o banquete já está pronto, eu estou convidando a todos. Aqueles que recusarem, infelizmente, não vão participar do meu banquete. Aí a palavra do Senhor vai falar lá em João que ele veio para o que era deles, mas o que era deles o rejeitaram. Mas todo aquele que os considerou ou reconheceu como filho de Deus, deu-lhes o direito de serem chamados o quê? Filhos de Deus. A palavra do Senhor está nos dizendo: olha, eu convidei o meu povo, os meus escolhidos, para o meu grande banquete, mas eles me recusaram. E eu estou chamando você agora. Eu estou te convidando. Convidando para quê? O que é esse banquete? O que tem de mais? Eu estou te convidando para você ter uma vida nova,
para você provar de algo que você nunca provou, para você participar de algo que você nunca participou, para você beber de um vinho que você nunca bebeu, de uma água que você nunca viu antes. Quando Jesus ele chega naquele poço para falar com a samaritana, ele fala: olha, se eu te der a água, tu nunca mais vai ter sede. Se tu voltar a beber dessa água que tu tira desse poço, você vai ter sede. Mas se eu te der a água da fonte da vida, você nunca mais vai ter sede. O grande banquete não foi preparado para reis, para homens importantes. O grande banquete foi preparado para você que está aqui nessa noite. Jesus ele te convida a entrar no reino dos céus e se assentar à mesa junto dele e participar do grande banquete. Só que a palavra fala que aqueles que recusarem nunca mais provarão do seu banquete. O problema da nossa geração hoje em dia é relacionar Deus com as suas coisas. As pessoas sempre querem colocar Deus e mais alguma coisa no meio. As pessoas sempre querem encaixar Deus e mais alguma coisa. Não, Deus e dinheiro, Deus e bens, Deus e prosperidade. Ou você tem Deus primeiro, ou você busca o reino dos céus e as suas justiças, e depois o Senhor acrescenta, ou então você não vai ter nenhum dos dois. O problema não é você ser podre de rico, o problema é você deixar a riqueza dominar o seu coração. O problema não é você esbanjar dinheiro, jogar para... O problema não é esse. O problema é você não entender que você precisa de Jesus Cristo. Tendo dinheiro, não tendo dinheiro, tendo fama, não tendo fama, você precisa entrar no banquete e sentar na mesa. Porque a palavra do Senhor é bem clara. Ele convidou muitas pessoas, mas todos, quando ele foram chamar, deu desculpa. Olha, eu acabei de adquirir uma terra, eu preciso ir lá ver ela. Acabei de adquirir 5 juntas de boi, eu preciso testá-la para ver se elas são boas arando terra. Eu acabei de me casar, eu não posso ir. Qual é a desculpa que nós estamos inventando para não ir para o banquete do reino? Sendo que esse banquete vai nos salvar. Quanto tempo mais eu vou estar participando dos banquetes que o mundo me oferece? Banquetes esses que não me traz salvação, não me traz felicidade, não me traz a alegria que a minha alma precisa, que não preenche o vazio que o meu coração tem. Quanto tempo mais eu vou ficar iludindo o meu interior? Quanto tempo mais eu vou ficar dando desculpa, Senhor? Hoje eu não vou. Hoje eu não vou para a tua casa, Senhor, porque eu tenho isso e aquilo outro para fazer. Quanto tempo mais eu vou ficar dando desculpa, sendo que Deus já preparou o banquete para você? Jesus, ele está te convidando. Jesus, ele está te chamando hoje. O banquete já está pronto. A mesa já está posta. Venham e coma. Venham e participe do banquete celestial. O que Jesus precisa é que você dê uma única oportunidade para ele mudar a sua vida. O que Jesus precisa é apenas uma oportunidade para transformar o seu interior, para transformar a sua casa, para transformar aqueles que estão do seu lado, porque a palavra do Senhor fala que aonde eu tocar as plantas dos meus pés e a palma da minha mão, abençoado será. Ele nos dá autoridade de profetizar sobre pessoas, ele nos dá autoridade de declarar sobre a vida dos nossos familiares e eles serem transformados. O banquete não só está relacionado à comida, ele está relacionado a ter uma intimidade com ele. Está relacionado a ter uma comunhão. Quando nós estamos falando de banquete, o banquete ele é posto em cima de uma mesa. A mesa é onde a comunhão acontece, é onde as coisas começam a acontecer. Ou seja, eu preciso ter mesa com Deus para me poder ter comunhão com Ele. Porque eu ouço de diversas formas, inclusive de crente, que diz que tem intimidade com Deus, mas não lê nem a Bíblia durante o dia. Eu ouço de pessoas que se dizem ser cristão, que tem intimidade com Deus, que conhece o Senhor, mas quando nós vamos para a Bíblia, ele não sabe nem o que está escrito. Está faltando mesa, está faltando banquete com Jesus, está faltando intimidade com Ele. A palavra do Senhor vai falar que no caminho de Emaús, tinha 2 homens voltando para a sua terra, para Emaús, a terra das fontes termais. Eles estavam voltando, e a palavra do Senhor vai falar que Jesus aparece para eles. Só que a palavra do Senhor fala que Jesus não permite que ele o reconheça. E Jesus começa a perguntar: o que está acontecendo? O que houve? Por que vocês estão aflitos? E os homens falam: só você que não sabe o que aconteceu em Jerusalém durante esses 3 dias? Houve um profeta chamado Jesus que veio, fazia muitas coisas, muitas maravilhas diante de Deus. Nós achamos que ele era aquele que traria a salvação. Ou seja, houve dúvida no coração daqueles homens. E Jesus começa a pregar desde Moisés até o próprio Cristo. E a palavra do Senhor vai falar que quando eles estão chegando na cidade de Emaús, Jesus faz como que fosse embora. E os homens falam: não, entrem aqui, venham para minha casa, fique mais um pouquinho, já vai ficar de noite, o dia já está terminando, vamos comer um pão. E a palavra do Senhor vai falar que Jesus senta na mesa. Ele senta na mesa e quando Jesus parte o pão, os olhos dele se abrem.
Jesus já tinha feito isso várias vezes. Jesus já tinha partido o pão várias vezes. Só quem reconhece o partir do pão é quem teve intimidade com Jesus. Só reconhece o partir do pão quem um dia sentou na mesa com Jesus. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Se nós tivermos tempo de mesa, se nós tivermos tempo de intimidade, não adianta eu dizer que conheço a Jesus se eu não tenho um tempo com Ele. Oh, aleluia, meu Jesus. Ah, mas eu conheço Jesus, eu tenho Jesus no meu coração. Como? Se quando o barco começa a balançar, eu duvido de tudo. Se quando as coisas começam a apertar, eu fico indagando a Deus. Por que, Jesus? Por que, Deus? Você conhecesse aquele que te pede água, você é quem pediria água a Ele. Foi isso que Ele falou para a samaritana. Ele olha para a samaritana e fala assim, olha, se tu conhecesse o dom de Deus e quem te pede de beber, tu que pedirias para mim. Jesus está dizendo, olha, se tu reconhecesse que quem está diante de ti é o Filho do Pai, é o Filho de Deus, tu era quem pediria água de beber para mim, porque eu te entregaria a água da vida que jorraria para a vida eterna. Jesus está dizendo para você, se você quer água para a vida eterna, Ele tem para te entregar. Se você quer comunhão, Ele tem para te entregar. Se você quer poder, se você quer autoridade, se você quer paz, se você quer ousadia, Ele tem para te entregar nessa noite. Porque só reconhece o Filho quem já teve parte com Ele. Quem não sentou na mesa não vai reconhecer a palavra, não vai reconhecer o falar, não vai reconhecer o partir de pão. Aí a palavra do Senhor vai falar lá na passagem de Emaús, que quando os olhos deles se abrem, eles falaram, não nos ardia o coração? O nosso coração não queimava quando Ele falava das palavras? Aleluia. O nosso coração não pulsava quando Ele nos explicava a palavra? Aleluia. Nunca vai te oferecer nada semelhante ao que a palavra de Deus possa te oferecer. O mundo nunca vai te ofertar uma verdadeira alegria. O mundo nunca vai te ofertar a verdadeira felicidade. Você pode procurar nas drogas, você pode procurar na prostituição, você pode procurar onde for. Você nunca vai encontrar a comunhão que Deus possa te entregar. Aleluia. Nós estamos vivendo em um mundo onde a bebida alcoólica virou refúgio para as pessoas esquecerem do problema. Nós estamos vivendo em uma sociedade onde a droga virou refúgio para as pessoas esquecerem das coisas que acontecem no seu dia a dia. E a desculpa é para mim ficar mais tranquilo. Eu bebo um pouquinho para abrir o meu apetite. É para fugir da realidade que você não consegue enfrentar. É para tentar preencher um vazio que você nunca vai preencher no mundo lá fora. Você só vai preencher sentando na mesa e participando do partir do pão. Ouça isso, Jesus fala no 24, eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Aleluia, nenhum. Oh, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor fala que no grande dia nós bateremos na porta. E se nós não tivermos aceitado esse banquete, esse convite, nós vamos bater na porta. E Ele vai olhar para mim e para você. E vai dizer, apartai-vos de mim, vós, que praticam a iniquidade, porque eu não vos conheço. Jesus, Ele está te convidando hoje, meu irmão. Eu te provo, eu te desafio a me mostrar algo que o mundo tenha para oferecer, que seja superior do que a graça de Deus. Me mostra algo que seja superior do que a presença de Deus. A palavra do Senhor fala que quando os olhos deles se abriram, eles declararam que o coração deles queimavam, eles voltaram imediatamente. Olha, eles estavam fugindo para Emaús, eles estavam voltando para a sua cidade, mas a palavra do Senhor fala que quando Jesus se revela a eles, eles voltam correndo. E quem eles encontram? Eles encontram os discípulos adorando, eles encontram os discípulos glorificando o nome do Pai. E ele fala, olha, Jesus apareceu para nós a caminho de Emaús e nos contou tudo o que havia acontecido, e os nossos olhos se abriram. Meu Deus, nós reconhecemos quem Tu és, Jesus. Nós reconhecemos o que Tu pode nos entregar, Jesus. Nós reconhecemos que só Tu pode saciar a nossa fome e a nossa sede. Aquela mulher, quando os olhos dela foram abertos, a mulher samaritana no poço de Jacó, quando os olhos dela foram abertos, ela saiu pregando para toda a Samaritana, é Ele o Cristo, é Ele aquele que havia de vir. Quando os nossos olhos se abrem, algo acontece, algo é transformado na nossa vida, algo é transformado dentro de nós
que nós não conseguimos entender, um amor diferente começa a pulsar dentro de nós. Aquilo que antes tinha valor já não tem mais valor. Aquilo que antes tinha alguma evidência de valor já não tem mais. Paulo, a caminho de Damasco, ele é cegado pela presença de Deus. E a partir do momento que ele conhece a Deus, ele fala: tudo que antes tinha valor, passei a considerar como nada. Porque ele conheceu a Jesus. Porque ele conheceu a Jesus. Porque ele conheceu a beleza da excelência de Cristo. Eu não sei o que você veio buscar aqui. Eu não sei o que você veio procurar aqui. Mas o que eu tenho para te entregar, como foi pregado aqui logo no começo, não é ouro e nem é prata. É a palavra de Jesus. O que eu tenho para te entregar nessa noite de hoje é algo que transformou a minha vida. O que eu tenho para te entregar é algo que abriu os meus olhos e o meu coração queima todos os dias. É a palavra de Deus. Foi ela que me tirou das drogas. Foi ela que me tirou da prostituição. Foi ela que me salvou quando eu estava em um banheiro tentando me suicidar em 2017 lá em São Paulo. Foi ela que me arrancou dos lamaçal do pecado e me trouxe para cá. Foi ao partir do pão que os meus olhos se abriram. Foi no rasgar do véu, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que os demônios que habitavam em mim bateram em retirada e ele me chamou pelo nome. Aleluia, oh, aleluia. E Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo: Senhor, não é meu, não. Tira tudo que há em mim e coloca tudo que é teu, Jesus. Pois o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Você precisa dessa mesa. Aleluia. Você precisa dessa comunhão e você só vai conhecer Jesus quando você sentar na mesa, quando você aceitar o convite e vir para o banquete. Não coloque Jesus como na sua agenda, como se fosse um evento comum. Coloque Jesus como principal na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos. Não diga: se der tempo eu vou, se der tempo eu faço. Não, coloque Jesus como primeiro na sua vida. Coloque Jesus como primeiro no seu trabalho e você vai ver tudo sendo transformado. Não estou pregando teologia da prosperidade. Eu estou dizendo que a casa que habita Jesus, mal nenhum pode abater. Aleluia. Nós só precisamos, parece ser até ridículo isso que eu vou falar, nós só precisamos dar uma oportunidade para Ele. Sendo que foi Ele que deu a oportunidade para nós. Nós precisamos confessar Ele, para Ele transformar a nossa vida. Talvez você passou a sua vida inteira dizendo: eu tenho Jesus no meu coração, eu não preciso ir para a igreja, eu tenho Jesus no meu coração. É você dizendo: eu não preciso ir para o banquete, eu tenho coisas melhores para fazer. Eu acabei de adquirir uma propriedade, eu tenho uma festa de aniversário para ir, eu acabei de me casar. O problema não é você priorizar essas coisas, o problema é você não priorizar Cristo e entender que Ele precisa, você precisa dele, na verdade. Essas coisas não são um problema. Adquirir uma terra não é um problema, se casar não é um problema, comprar junta de boi não é um problema. O problema é quando nós trocamos essas coisas, nós trocamos Jesus por essas coisas. O problema é quando eu digo: eu não posso ir porque eu estou muito atarefado. Mas foi Jesus que te deu a tarefa. Eu não posso ir porque eu estou muito ocupado. Ocupado com o quê? O que é mais importante do que a presença de Jesus na tua vida? O que é mais importante do que a comunhão com Jesus na tua vida? O que é mais necessário para mim e para você do que a supremacia de Deus nas nossas vidas? Jesus, sendo Deus, Ele decidiu pegar a sua santidade, a sua forma de Deus e guardar no guarda-roupa e dizer: eu vou descer em forma de pecador. Ele poderia descer em resplendor, em glória, como na transfiguração. Ele poderia descer transfigurado como um Deus de glória. Mas Ele se vestiu de mim e de você, de homens pecadores, de homens falhos, de homens que, ao invés de adorar e exaltar o nome do Todo-Poderoso, prefere priorizar as coisas dessa terra que são vãs e passageiras. Quem você está priorizando? Não coloque Deus como um evento na sua agenda. Não coloquemos Deus como um evento na nossa agenda. Coloque Deus como algo prioritário, que você não consegue acordar sem Ele, que você não consegue respirar sem Ele, que você não consegue fazer nada sem Ele. Aleluia. Você precisa de Cristo. Eu preciso de Cristo. Nós precisamos da presença do Senhor.